Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar para vocês, ensinar um pouco vocês sobre ângulos, retomar, na verdade, um pouco sobre essa parte de ângulos, trigonometria e teorema de Tales, tudo voltado para a engenharia civil, né? Então, ângulo, na verdade, ângulo é uma medida que a gente mede em graus entre a abertura de dois segmentos de reta, ou se a gente estivesse falando de um terreno, seriam dois alinhamentos de um terreno, formam um ângulo aqui em graus, minutos e segundos. Então, o ângulo, ele pode ir de 0 graus, dar uma volta completa aqui até 360 graus, sendo que se eu passar um eixo aqui, né, YX, eu vou ter 4 quadrantes de 90 graus. Então, seguindo aqui do zero em sentido horário, do zero aqui eu vou para 90, para 180, 270, 360 graus, que é o 0 graus aqui, fechou, tá? Então, se eu for ver aqui esse transferidor, eu tenho aqui, ó, os graus, então aqui é 0, 10, 20, 30, 40, e essa marcação que tem a bolinha é de 5 graus, né? Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, e assim por diante até eu fechar os 360 graus, beleza? Então, como eu falei, o ângulo ele pode ser expresso em graus, que tem essa bolinha, minutos e segundos. Cada grau, recapitulando aqui, cada grau possui 60 minutos e, por sua vez, cada minuto possui 60 segundos. Então, quando, por exemplo, aqui está o 18, quando virar o 59, o próximo já vira 1 aqui no minuto, então aumentaria aqui um minuto aqui. E o minuto é a mesma coisa, vou dar 59 minutos. Quando for virar 60 minutos, já vai aqui para o grau, ficaria 48 graus, tá bom? Tá que eu coloquei alguns ângulos bem conhecidos da gente, 45 graus, que é a metade do 90, né? O 90 graus aqui, que é o ângulo reto que a gente fala, e 120 graus aqui, tá? Como é que a gente coloca os graus, minutos, segundos na calculadora? Então, a gente usa esse botãozinho aqui, ó. Então, quando a gente aperta uma vez, ele entra graus, mais uma vez minutos, mais uma vez segundos. Sempre vai aparecer a bolinha. Fica bolinha, bolinha, bolinha. Mas a calculadora entende que é grau, minuto, segundo. Eu também posso expressar o ângulo em graus decimais. Aí fica igual o número que a gente está acostumado, né? Fica tudo em grau, não tem um minuto e segundo. Então, por exemplo, esse daqui, esse número aqui, esse ângulo aqui, 47 graus, 52 minutos, 18 segundos, em graus decimais fica 47,87 graus, né? Hora que ficar no 100 aqui, completar aqui, vai para 48 graus, tá? Então, é tudo em graus, após a vírgula, é igual aos números que a gente conhece, os decimais. Se eu quiser converter de graus decimais para graus, minutos, segundos, é só eu clicar essa teclinha aqui na calculadora. Então, coloco, por exemplo, em graus, clico aqui, vira, eu coloco em graus, minutos, segundos, clico aqui, vira tudo graus decimais. E vice-versa, se eu clicar de novo, fica graus, minutos, segundos. Beleza? Daí, para que a gente usa o ângulo na engenharia civil? Por que eu estou aprendendo isso tudo de novo? Já vi no colégio, já vi no colegial. Por que eu estou vendo isso? Que não tem como fugir, tá, gente? Na engenharia, a gente precisa de precisão. Então, a gente, por exemplo, na hora de representar terrenos e mesmo uma edificação, uma casa, um prédio, o que for, tá? Eu preciso saber os ângulos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um desenho de um loteamento, né? Em loteamentos, a gente precisa fazer o projeto certinho do contorno da área e depois também dos terrenos, né? Então, o ângulo ele vai ajudar a gente na representação gráfica de tudo isso com precisão, para que eu possa desenvolver o meu projeto em cima de algo que confere a realidade, tá bom? Para não ter erros, beleza?
E também, vamos pensar assim, né? Eu tenho um terreno lá que eu sei, me falaram, sei lá, o cliente foi no meu escritório, falou assim, ó, eu tenho um terreno lá de 50 por 85 lá na Rua Alegria, quero que você vai medir. Daí eu falei, putz, nem vou lá medir, porque 50 por 85, vou ter uma expectativa aqui que ele tá num ângulo reto aqui de 90 graus, 90, 90, 90. Vou desenhar, vou fazer o projetinho e tudo mais. Vai que, na realidade, esse terreno, ele tem 50 por 85. Concorda comigo que é igual? 50, 85, 50, 85. Aqui, 50, 85, 50, 85. Porém, o ângulo entre os alinhamentos desse terreno não é 90 graus como a minha expectativa. A realidade é outra. Agora, imagina se eu pegar e falar, putz, não vou lá no terreno, já sei, já vou desenhar, meter bala aqui no projeto, né? Aí faço o desenho da minha edificação. E daí, será que cabe a edificação? Então, na minha expectativa, eu desenhei assim. No meu terreno, que eu achava que era 50 por 85, com ângulos retos internos, de 90 graus. E na realidade era assim. Daí, a minha edificação não vai caber. Então, gente, olha a importância da gente fazer um levantamento planimétrico e plano e altimétrico, que vocês vão ver depois, agora é só topografia básica. E a gente vê só o 2D, só o chapado no desenho. Não vemos os desníveis, né, das alturas. Então, olha o problema de eu não ter feito um levantamento lá em loco, tá? Então, isso pensando num terreno regular, aí, 4 alinhamentos mais comuns. Imagina quando eu pego um terreno irregular, onde eu tenho vários alinhamentos, vários vértices, que são os pontos, né, de intersecção dos alinhamentos, vários alinhamentos com ângulos diversos aí. Aí, para eu representar graficamente, fica muito difícil, né? Então, é importantíssimo eu conhecer os ângulos, né, internos aqui, ou depois eu vou falar um pouco sobre Rumo e Azimuth em outro vídeo, e as distâncias entre esses vértices ou as distâncias dos alinhamentos do meu terreno. Importantíssimo. Então, preciso saber ângulo para representar graficamente com exatidão e evitar erros grosseiros na hora de fazer o projeto. Porque erro grosseiro você medir errado um terreno e desenhar, por exemplo, uma edificação e não caber nesse terreno, ou ficar fora de ângulo, ou ficar com recuos errados, né? Que são contrários ao que rege os códigos de obras municipais, estaduais e tudo mais. Beleza? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre trigonometria e como é que a gente usa a trigonometria exatamente para ajudar a gente a fazer essas representações gráficas exatas dos nossos terrenos. Então, o que é trigonometria? É nada mais do que uma área da geometria que eu consigo relacionar os ângulos de um triângulo com o comprimento desse triângulo, tá? Então, por que isso tem a ver com topo 1 ou com topografia básica? Porque, por exemplo, vocês concordam comigo que um terreno aí, né, que eu coloquei, voltei aqui o terreno de 50 por 85, quando eu pego um terreno e divido ele assim no meio, né, passando uma reta aqui na transversal entre os vértices opostos aqui, eu obtenho dois triângulos, tá? Nesse caso aqui que é um retângulo. Em outros casos, eu consigo representar em vários outros triângulos. Então, tudo eu consigo converter para trigonometria. Então, isso ajuda muito na hora da gente fazer uma representação gráfica. Vou mostrar aqui como é que a gente trabalha aqui com a trigonometria. Então, sabendo que a razão entre dois lados de um triângulo sempre vai ser proporcional ao ângulo, né, foi possível desenvolver razões trigonométricas em triângulos. Então, tem essas três aqui, que são as básicas, e tem mais uma que é da hipotenusa. Depois eu posso falar para vocês. Então, tem essa relação aqui que o seno do ângulo
que no caso aqui a gente está chamando de alfa, é o cateto oposto, ou seja, o alinhamento que não está encostado no ângulo. Então, o ângulo está aqui, ele está encostado em dois alinhamentos. Um alinhamento que eu estou chamando de B e um alinhamento que eu estou chamando de C, né? Então, o alinhamento contrário, que não está encostadinho no ângulo, eu chamo de cateto oposto. Então, nesse caso, o meu Azinho é o cateto oposto, tá? O cateto adjacente é o cateto que está é o alinhamento que está encostadinho no ângulo que eu estou tendo como referência, que nesse caso estou olhando o alfa, né? Então, aqui nesse caso, o B é o meu cateto adjacente. E a hipotenusa é exatamente aquela reta que eu passei aqui no meu terreno cortando o meu retângulo. Então, aqui eu formei dois triângulos, porque eu cortei aqui transversalmente. Então, essa que corta o meu retângulo transversalmente, dividindo em dois triângulos iguais, é a minha hipotenusa, tá? Então, no caso, esse H aqui é o C, hipotenusa. O que é esse seno, cosseno e tangente? Nada mais é do que apelidos dados às funções, né? Ou seja, equaçãozinha criada para relacionar exatamente os ângulos com os comprimentos. Então, não se assustem com isso, isso é o apelido de uma equação matemática. Uma equação apelidada de seno, uma equação de cosseno, uma equação de tangente. Tem essas equações, eu não vou mostrar aqui porque foge um pouco do contexto. Mas se vocês procurarem na internet, tem essas equações, quem tiver curiosidade, tá bom? Então, na trigonometria, fazendo um exemplo aqui, né? Eu sei essas três formulinhas, né? A fórmula da hipotenusa, eu vou falar aqui, não está escrito, mas vou falar, é a raiz quadrada da soma ao quadrado do cateto oposto com o cateto adjacente. Então, cateto oposto elevado ao quadrado, mais cateto adjacente elevado ao quadrado, tudo isso, raiz. Soma e raiz, tá? Essa é a hipotenusa. Então, aqui nesse exemplo, eu estou olhando em relação a esse ângulo aqui que eu estou chamando de beta. Eu poderia olhar em relação a esse outro ângulo aqui, tá? Se fosse em relação a esse ângulo aqui, o meu cateto oposto seria esse e o adjacente esse. Mas como eu estou olhando em relação a esse ângulo aqui que é o beta, meu cateto oposto vai ser o lado B e o adjacente vai ser o 8 metros aqui, a hipotenusa é o A. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o B é o cateto oposto, o B eu não tenho esse valor. O A é a minha hipotenusa, eu também não tenho o valor da hipotenusa. O 8 metros é o cateto adjacente, o CA, eu já tenho essa medida. E o beta é o ângulo aqui, né, em relação a esses catetos que eu estou definindo, que eu sei também quanto que vale a 30 graus. Então, eu preciso saber a letra B, que é o cateto oposto, e a letra A, que é a hipotenusa. Olhando aqui nas minhas equações aqui, trigonométricas, eu consigo, né, descobrir esses dois outros alinhamentos desse, sei lá, desse terreno triangular ou do meu triângulo aqui, tá? Então, primeira coisa que eu faço, vamos ver a hipotenusa. Para saber hipotenusa, eu procuro entre as equações trigonométricas qual que tem H. Então, hipotenusa. Então, tem hipotenusa aqui, que tem cateto oposto, hipotenusa e seno do ângulo. Tem hipotenusa aqui. Aqui eu não tenho, eu tenho a tangente do ângulo, cateto oposto e adjacente. Então, eu tenho que usar uma dessas duas. Né? Então, depois eu vejo se tem as outras informações para conseguir resolver. O que eu tenho de informação aqui, ó, é o cateto adjacente a esse ângulo. Eu tenho essa informação. Então, eu vou procurar aqui onde é que tem cateto adjacente e a hipotenusa para eu conseguir descobrir. Tem aqui, ó, cosseno do ângulo vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza. Já sei qual que é. Então, vou usar essa fórmula aqui, essa equação aqui. Então, no caso, o meu ângulo eu estou chamando de beta aqui, né? Então, o cosseno de beta vai ser igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu tenho o cateto adjacente, então eu posso isolar a hipotenusa do lado esquerdo para facilitar a minha continha. Então, vai ficar assim, cosseno de beta vai ser igual
cateto adjacente sobre hipotenusa, eu quero isolar a hipotenusa, então ela está dividindo, eu vou passar multiplicando para o outro lado, aí fica assim, ó, cosseno de beta vezes a hipotenusa igual cateto adjacente. Eu não gosto que fica do lado direito, eu gosto de trabalhar com o lado esquerdo, mas tanto faz, tá? Então, só isolei aqui a hipotenusa do lado esquerdo, na verdade eu quero a hipotenusa, né? Então, pegar o cosseno de beta, eu vou passar, ele está multiplicando, eu vou passar dividindo aqui no cateto adjacente para o outro lado, para isolar a hipotenusa, tá? Isolando o cateto adjacente. Agora sim, hipotenusa igual cateto adjacente dividido pelo cosseno de beta. Beleza. Agora, só substituir os valores aqui que eu vou obter a hipotenusa, que é o que eu quero. Então, hipotenusa vai ficar igual a cateto adjacente a esse ângulo, ó, encostadinho aqui, ó, adjacente. 8 dividido pelo cosseno do beta, que é 30. Só colocar na calculadora, eu obtive aqui hipotenusa, ou seja, o comprimento desse alinhamento A é de 9,238 metros. Beleza. Agora eu vou tentar descobrir o B, que é o meu cateto oposto. Então, ó, já tenho mais informações. Vou olhar aqui novamente, né? Qual que é a equaçãozinha que eu vou conseguir obter o cateto oposto. E eu já tenho aqui, ó. Então, eu já tenho a hipotenusa, então, e o cateto adjacente. Mas essa formulinha está bem mais simplificada, ó. Seno de beta, seno do ângulo, igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu isolar o cateto oposto do lado esquerdo, eu vou obter o que eu preciso. Então, só mudei aqui as coisas, né? Peguei a hipotenusa que está dividindo o cateto oposto, está dividindo para ser multiplicando o seno de beta, ficou assim. E aí eu gosto de deixar do lado esquerdo, aqui sim é o cateto oposto, né? Então, vai ficar cateto oposto igual a hipotenusa vezes seno de beta. Beleza, só substituir, fazer a continha. Então, o cateto oposto vai ser igual a hipotenusa que eu tinha calculado antes, que é o A, deu 9,238, vezes seno de 30. Então, a minha... Ai, coloquei errado aqui. Aqui é o cateto oposto, que é o B, não é a hipotenusa, tá? Deixa eu até acertar aqui, ó. Cateto oposto. Beleza. Pronto, agora sim. Cateto oposto, que é o B, comprimento desse alinhamento aqui, 4,619 metros. Uhul! Beleza, terminamos, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que ajuda bastante na medição de terrenos, é o Teorema de Tales. O que é esse Teorema de Tales, né? Tecnicamente, aí falando, é um feixe de retas, né, que Tales criou esse teorema, feixe de retas paralelas, que determina segmentos proporcionais em duas transversais quaisquer. Portanto, se tivermos duas retas paralelas, cortadas por duas transversais, os segmentos formados por essa intersecção serão proporcionais. Então, a gente pode dizer que o AC, esse comprimento AC, né, ele está relacionado com o AB, proporcional ao AB, né, e também que o AC está proporcional ao BC. Concordam comigo que está proporcional? AC com AB e AC com BC. Assim como o DF é proporcional ao DE e o DF é proporcional também ao EF. Então, eu consigo representar dessa forma, né? AC dividido por AB é proporcional a DF dividido por DE. AC, AB, DF, DE. Ou também AC, BC é proporcional a DF, EF. Tá? Então, isso ajuda demais. Já vou direto para um exemplo bem prático para engenharia civil, onde eu tenho, por exemplo, aqui uma quadra de um loteamento, aqui está a rua A, rua B, e eu tenho os terrenos e eles têm, é como se fosse um trapézio aqui,
eles têm um crescimento aqui proporcional, né? Então, eu posso descrever da seguinte forma, que essa distância aqui que eu estou dando o nome de x é proporcional ao 28, assim como o 25 é proporcional ao 20, né? Se eu multiplicar em cruz aqui, vai ficar 20x é igual a 28 vezes 25, que deu 700. Beleza. Vou isolar o x, que está multiplicando 20, passando o 20 e dividindo para o outro lado. Então, vai ficar x igual a 700 dividido por 20. Quer dizer que o x, essa medida aqui desse terreno, é de 35 metros. Beleza. Vou ver o y agora, ou seja, essa medida daqui até aqui, a frente do outro terreno. Então, vou usar a mesma coisa. Então, o y é proporcional ao 35 que eu obtive aqui no x, assim como o 40 é proporcional ao 25. Então, mesma coisa, vou multiplicar em cruz, vai ficar 25y, e aqui 35 vezes 40, que dá 1.400. Vou isolar o y, que é a medida que eu quero saber, ele está multiplicando a 25, então eu vou passar isso dividindo aqui. Vai ficar assim, y igual a 1.400 dividido por 25, que é igual a 56 metros. Então, essa medida aqui da frente desse terreno é 56 metros. Então, isso é bem aplicável para engenharia civil e bem facinho para lembrar essa relação aqui, tá bom? Obrigada, gente! Até mais! Tchau, tchau!